Abra sua Bíblia comigo, o livro de Lucas. Aliás, Lucas não, Evangelho de Evangelho, gente, o que está acontecendo hoje? Livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Evangelho de onde eu tirei isso, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus colocou uma palavra no meu coração para ministrar nessa noite. Já faz uns dias que Deus tem falado comigo sobre isso. Uma igreja relevante. Como sermos uma igreja relevante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 39. Glória a Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão de longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados e de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Que nessa noite você não saia desse lugar sem que a glória de Deus se manifeste através da palavra de Deus, gerando vida na sua vida, gerando transformação na sua alma, gerando ajuste nos seus sentimentos, que a palavra de Deus te alinhe ao propósito eterno que Ele já tem separado para você. Senhor, nós liberamos nessa noite a liberdade do Teu Espírito, que a Tua palavra venha como rema, Senhor, sobre a nossa mente, que a Tua palavra possa frutificar no nosso coração e nos levar, ó Deus, à profundidade do entendimento, da revelação daquilo que o Senhor tem para nós, que saiamos desse lugar transformado e entendamos, ó Deus, o que é sermos, ó Senhor, uma igreja relevante nos dias atuais. Nos leva-nos, ó Deus, a sairmos desse lugar, ó Deus, com o nosso coração repleto, cheio, transformado, alimentado pela Tua glória. Nós te pedimos, fala com os Teus filhos nesse lugar, fala com a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus queridos, quando falamos sobre uma igreja relevante, quando olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no capítulo de número 1, e até a sequência dos 28 capítulos do livro de Atos, nós vemos a edificação da igreja apostólica, nós vemos o crescimento da igreja relevante, da igreja pujante, logo após a assunção de Cristo aos céus e a liberação profética aos apóstolos para cumprimento e edificação do reino de Deus sobre a terra, nós vemos uma nova estação, uma nova geração, uma nova etapa vindo sobre os apóstolos, sobre a terra, para a edificação. É por isso que no capítulo 1 do livro de Atos, quando nós olhamos aqueles homens que estavam reunidos, somente 120 homens, no capítulo de número 1, no verso de número 8, receberam a presença do Espírito Santo e foram todos cheios e foram testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. O que fez do capítulo 1 de 122 para o capítulo 2, pular de 122 para 3.000 almas e depois no capítulo 4 pular para 5.000 almas, e quando chegamos no capítulo 8, os apóstolos já não conseguem mais contar de tão numeroso que tinha sido o crescimento da igreja, o que fez a igreja se tornar relevante para aquele momento, o que fez a igreja compreender o seu propósito profético para aquela estação, para aquela geração, e ser voz de Deus no meio daquele povo, o que fez aqueles homens que não tinha microfone, que não tinha rádio, que não tinha Facebook,
Facebook, que não tinha internet, que não tinha YouTube, fazer com que o evangelho fosse pujante, a ponto de o coração das pessoas serem queimados, incendiados pelo Cristo que morreu, mas que ressuscitou, pelo evangelho que estava pregnado na sua alma, a ponto de que outros fossem infectados pela verdade, que pessoas que estavam enfermas fossem curadas por aquilo que estava sendo liberado de dentro deles, por aqueles que estavam endemoniados fossem libertos pela verdade que estavam dentro deles, não somente por aquilo que eles falavam, mas como o apóstolo Paulo nos diz, eles eram cartas vivas escritas pelo próprio Deus, ou seja, o testemunho daqueles homens se tornaram uma influência tão grande naquela geração, naquele tempo, naquela época, a ponto daqueles homens se tornarem relevantes, não somente por aquilo que eles falavam, mas por aquilo que eles representavam. O que Deus está nos levantando, e eu quero liberar essa palavra profética nessa noite sobre a tua vida. Deus está levantando uma igreja relevante, não somente por aquilo que falamos, não somente por aquilo que ouvimos, mas por aquilo que somos em Deus. Deus nos chamou para sermos relevantes através do nosso testemunho, através da nossa prática de fé, através do nosso coração. Sabe o que é as pessoas passarem próximo de você? Eu não sei se você já teve essa experiência das pessoas chegarem próximo de você e falar: ei, você tem alguma coisa diferente em você. Já passou por essa experiência? Você tem é uma luz, é um negócio que eu não consigo entender, e aí é a liberação de Deus para você falar: ei, o que eu tenho dentro de mim é a presença do Espírito Santo para gerar transformação sobre a sua vida. O que precisamos como igreja relevante é compreendermos o nosso papel como filhos, herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. Qual é o grande problema da geração de hoje? Não entender o seu posicionamento como filho de Deus. Sem identidade, gente que não entendeu ainda o porquê foi chamado, para que existe, e o porquê existe, e o porquê Deus o escolheu para fazer o que ele tem que fazer. E aí nós temos uma geração perdida, sem discernimento, e enquanto não tivermos compreensão e entendimento, nós não conseguiremos desfrutar daquilo que os céus têm para nós. Nós só desfrutamos daquilo que entendemos. É como eu sempre digo, meu celular tem um monte de ferramenta. Esses dias ele estava dando um pau, porque tinha tanta foto. A Valéria tirou tanta foto do meu celular que não cabia mais nada, nem ligação não estava mais recebendo. Pensa, estava terrível o negócio, mas estava recebendo mais nada de tanta foto. Aí a pastora falou assim: espera aí, tem um negocinho aqui. Passou as fotos, liberou o celular. Olha que coisa! Rapidinho, 2 minutos liberou o celular. Eu falei: ai, que coisa besta, gente. 2 minutos. Falou: pois é, quem não compreende, não desfruta. Deus deu uma Ferrari na sua mão. Só que você acha que a Ferrari é só andar, botar gasolina e acelerar. Enquanto ela te dá o conforto de você desfrutar. Um banco que aquece, um ajuste que não sei tem, um piloto automático. Sabe qual é o problema? Nós nos acostumamos a viver a um nível de evangelho, enquanto Deus quer nos levar a um sobrenatural e uma profundidade muito maior. Foi por isso que na visão de Ezequiel, já estou fugindo tudo que eu tinha que falar, Jesus. Foi por isso que na visão de Ezequiel, ele teve essa revelação falando: olha, eu vi um cordão de medir, e ele media 1000 côvados, então eu entrava no meio do rio, e ele passava nos joelhos, ele chegava no tornozelo, batia nos joelhos, ele vinha dos joelhos, batia nos lombos, até que chegou uma hora, eu já não tinha mais para onde fugir, então eu comecei a dar de braçada. Sabe o que o Espírito de Deus quer fazer conosco? Deus quer nos levar a um nível de profundidade tão intenso com Ele, a ponto de nós não termos mais controle de nós mesmos e imergirmos no propósito que Deus tem estabelecido. Deus te separou, Deus te escolheu, Deus te levantou para cumprimento do propósito dele nesta geração. Você é a resposta de Deus para esse tempo. A igreja de Atos aqui nos traz uma reflexão no livro de Atos, escrito
pelo grande médico Lucas, ele traz uma reflexão que me chamou muita atenção de algumas coisas. Da primeira delas eu excluo, e aí depois a gente faz uma série de mensagens só seguindo dentro dela, mas da segunda, terceira e quarta posicionamentos que ele traz aqui com relação à edificação para uma igreja relevante. A primeira delas, uma igreja se torna relevante quando ela entende o valor da comunhão. Primeiro, comunhão com Deus. Segundo, comunhão com os homens. É na horizontal e na vertical, o reflexo da cruz. Quando temos comunhão com Deus, somos ligados no propósito destinado dos céus. Quando temos comunhão com os homens, nós estabelecemos conexões que nos levam ao cumprimento do que Deus derramou sobre nós. Uma igreja que entende a importância de congregar, que entende a importância de se relacionar com Deus, que entende a importância do tato da comunhão, que entende que sozinho você não chega a lugar algum, que você depende do seu irmão, dá um toque para o seu irmão do seu lado, diga para ele assim: eu preciso de você. Acho que ele não entendeu, não. Desse jeito não vai precisar de coisa nenhuma, não. Alô, gente boa, eu preciso de você. Aleluia. Não se faz o reino de Deus sozinho. Não se constrói nada sozinho. Não se faz nada sozinho, Marcela. Não se edifica o reino de Deus sozinho. É impossível você viajar. Um piloto que pega um avião sozinho sem um copiloto tem a probabilidade do avião cair, porque as horas de voo podem lhe fazer cansaço. Ele pode ter desorientação no ar. É por isso que a Bíblia sempre nos orienta, é sempre bom serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta, porque se caso um desanimar o outro vai avante. É por isso que é importante a comunhão, é por isso que o inferno trabalha tanto para que não haja comunhão entre os irmãos. É por isso que sempre há um desajuste, a picuinha, o tralé, as coisas que corrompem os bons costumes. Existem sempre as palavrinhas que sempre divorciam-se, homens de homens, que fazem com que as pessoas se destoem do propósito eterno de Deus. Mas esse é o tempo em que Deus está estabelecendo uma igreja relevante, que entende o compromisso da comunhão com Deus e da comunhão com os homens. Não existe parte de corpo isolado. Não existe parte de corpo sozinho. Eu sou parte do corpo. Onde você está? Está conectado na onde? Qual é o corpo que você está conectado? Braço fora do corpo não é braço, é prótese. Perna fora do corpo não é perna, é prótese. Você só funciona quando você está conectado ao corpo. Aquilo que não está conectado ao corpo não recebe a orientação do cabeça, que é Cristo. E aquele que não recebe a orientação do cabeça, que é Cristo, não tem o sangue de Jesus que transpassa pelo corpo, que traz vida. Não adianta esse papo de que a gente fala: eu tô na vibe na igreja. Agora dão essas ondas das igrejas sem parede. Eu sou da igreja sem parede. Eu sou da igreja online. É nada. Isso é prótese. E prótese não tem vida. Porque corpo se une ao corpo. Não existe parte do corpo desolada, desassociada do corpo. Por quê? Porque a comunhão é que nos ajusta. É por isso que no livro de Provérbios, se não me engano, Provérbios 24, que fala sobre isso. Assim como o ferro afia outro ferro, o homem afia outro homem. É aqui que você é ajustado como corpo. É no meio da comunhão. Na comunhão eu recebo a autorização e a autoridade de Deus. É no meio da comunhão que eu sou alinhado com a verdade que liberta. É na comunhão que você sempre é confrontado, que é diferente do afrontado. Tem muita gente que fala: eu sou do ministério do confronto. É nada, você é da afronta. O ministério que confronta, ele traz direção para a sua vida, traz alinhamento, ele fala a verdade com graça. Por isso que a verdade, a palavra de Deus nos diz no livro de João: conhecereis a verdade vos libertará. Porque é por intermédio da verdade que somos alinhados com Cristo. E a verdade só vem por meio de quê? Da comunhão.
Você só consegue falar por meio da comunhão. E a comunhão nos traz entendimento de que eu preciso melhorar você e de que você precisa me melhorar. É assim que nós somos ajustados, porque ninguém fala nada a ninguém a não ser que tenhamos um elo de amizade. Fala a verdade. Como é que você pode falar isso? Esses dias eu estava com um pedaço de papel na cabeça. O pastor Marcos falou assim: pastor, tem um negócio de papel aí na sua cabeça. Falei, ixi, só Jesus, deixa eu bater aqui. Tinha passado o papel. Se é outro, quem ia falar? Que? Ou nada. Deixa quieto. Né? Por quê? O amigo te quer bem. Por isso que Provérbios 17 fala que em todo tempo se ama o amigo, mas na angústia se faz um irmão. Porque o amigo te fala a verdade em todo tempo. O amigo só te fala a verdade quando ele te quer bem. E quando falamos a respeito da verdade de Deus, a verdade transforma. Esses dias eu estava falando até com os pastores na sala, que a verdade é que muita gente se acostumou a viver uma vida dissoluta e para ele tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Por quê? Porque ninguém confronta. Porque ele vive sempre um evangelho de que, eu estou vivendo uma vida imoral, tanto faz como tanto fez. Não tem nem aí. Só que ele precisa de um amigo que aponte o dedo para ele e fala: se você não consertar a sua vida, você vai para o inferno. Por que você está tendo um relacionamento sexual se você não é casado? Como é que você paga, você compra e não paga, você está sendo caloteiro? Qual é o céu que você está esperando que você vai? Nós precisamos de ter amigos. Levante suas mãos e diga: Senhor, me nos dê amigos de verdade. Aleluia. Na comunhão eu compartilho das necessidades e sou contribuinte do reino de Deus. É no meio da comunhão que eu sinto a necessidade dos irmãos. É por isso que a igreja de Atos nos diz a palavra que eles tinham tudo em comum. Sabe qual é essa palavra? Koinonia. É a palavra grega para utilizar em comum. Koinonias, koinos, comum. Tudo em comum. A igreja só crescia porque tinha tudo em comum. E eles só compreendiam por meio da comunhão. Ou seja, a necessidade de um era a compreensão do outro para me auxiliar. Foi a mensagem que eu preguei na semana passada com relação ao bom samaritano. O que fez aquele homem que não tinha nem nome ajudar um simples bom samaritano, que nem foi refletido o nome dele, ajudar aquele judeu que foi espancado, lançado no meio do caminho. O que lhe impulsionou a auxiliar foi a oportunidade da comunhão por meio da necessidade de aquele homem que estava vivendo. Por isso, sempre quando você ver alguém passando por algo, por uma necessidade, seja ferramenta de Deus, para que você possa levantar. Talvez Deus está te mostrando algumas coisas, é para você poder colocar a mão no arado, para você poder ajudar, para você levantar, para você agir. Na comunhão, eu descubro que eu preciso me aprofundar mais em Deus. Cultuar está pouco para mim, eu preciso de consagrar. Consagrar está pouco, eu preciso de evangelizar. Evangelizar está pouco, eu preciso de ir mais além, eu preciso de implantar, eu preciso de me aplicar. Deus está nos chamando para sairmos da nossa inércia espiritual e nos levantarmos como ferramentas dos céus para esse tempo. Segundo segredo que eu vejo de uma igreja relevante: uma igreja relevante entende o valor do partir do pão. O que isso quer dizer, o valor do partir do pão? Partir do pão fala a respeito da nossa visão. Quando a nossa visão se abre. É por isso que no livro de Lucas, capítulo de número 24, no verso 30, no verso 31, fala a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. Quando eles receberam a palavra logo que Jesus tinha falecido. E eles foram entristecidos. Eu contei essa história da semana passada. Eles caminhavam entristecidos no meio do caminho, até que eles encontraram com Cristo, que foi incomodando eles, o coração deles aqueceu. Mas quando eles chamaram Cristo para dentro da casa dele, os olhos deles se abriram. E aconteceu que, estando com eles à mesa, os olhos deles se abriram. E naquele momento eles viram o Cristo
da qual eles estavam falando. Sabe o que acontece? Quando nós partimos o pão, a nossa visão se abre. Quando nós partimos o pão, nós compreendemos aquilo que os céus está liberando para nós. Sem visão não chegamos a lugar nenhum. Sem visão você não consegue alcançar propósito algum. Toda visão ela precisa estar baseada na verdade da palavra de Deus. Visão sem palavra não te leva a lugar nenhum. Visão sem estrutura baseada na verdade que liberta não chega a lugar nenhum. Por isso que eu sempre digo, quer encontrar uma igreja que funcione, uma igreja que preste, uma igreja que seja relevante, verifique se ela está pautada na palavra, se não é blá blá blá, se não é só discussão, se não é só historinha da carochinha, ou se ela está pautada na verdade da palavra, porque a palavra traz vida, a palavra liberta, a palavra é a luz, a palavra é alimento, a palavra é o nosso sustento, a palavra nos faz sermos crentes melhores todos os dias. Uma igreja pautada na palavra. Quando nós temos o partir do pão, os nossos olhos se abrem. Nós entendemos não somente aquilo que os céus estão liberando, mas a cultura estabelecida do reino de Deus para esse tempo, para que possamos caminhar frutificando como igreja, para que possamos compreender o que Ele tem para nós. Quando eu entendo a visão, eu compartilho o pão na mesma dinâmica, na mesma intensidade. Quando eu entendo o que Deus está querendo de mim, eu consigo compartilhar com os outros. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 11, no verso de número 23, o texto base da ceia, ele começa dizendo: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Sabe qual é o grande problema de muita gente estar morrendo? Porque tem recebido de Deus, mas não tem transmitido aquilo que Deus tem lhe passado. Porque o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei, porque é na medida do compartilhamento, do partir do pão, que a visão é propagada, que a cultura do reino é estabelecida, que a glória de Deus é manifesta. Quando eu recebo do Senhor, eu compartilho para que eu não tenha os meus barcos afundados, como aconteceu com Pedro. Pedro teve a grande pesca maravilhosa no livro de Lucas capítulo 5, ele pescou e ele, quando puxou, veio quase 120 grandes peixes para aquela pesca dele, e ele já estava indo com o barco dele indo para o fundo do mar, até que ele chamou os amigos e falou: vem, me ajuda aqui, porque senão meu barco vai a pique, ele vai afundar. Porque toda vez que você recebe e não compartilha, você tendencia a afundar. Porque o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei, o compartilhamento do partir do pão abre a nossa visão para compartilharmos o que temos recebido dos céus. É impossível você compartilhar fazendo a obra do Senhor e não ser recompensado pelo Senhor. É impossível aquilo que nós dedicamos ao Senhor não termos em retribuição do altar do Senhor. Porque toda dedicação que fazemos no reino de Deus, recebemos, como foi com a vida de Isaac em Gênesis 26, recebeu multiplicação no mesmo ano, a 30, 60 e 100 por 1. Essa é a palavra liberada sobre a sua vida. Terceiro segredo que eu vejo de uma igreja relevante. Uma igreja relevante entende o valor da oração. Só por meio do relacionamento com Deus somos sustentados. A oração nos mantém de pé todos os dias. Quer viver um cristianismo verdadeiro? Ore. Quer viver um relacionamento de comunhão com Deus? Quer entender o que os céus estão liberando para a sua vida? Ore. Sabe qual é o grande problema? As pessoas querem viver uma vida raquítica de 6 horas por mim e ela não quer orar. Nada contra receber oração, mas nada melhor do que você compreender Mateus capítulo 6, entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e o seu Pai em secreto te responderá. E o interessante é que no livro de Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre a oração no quarto, o original quarto fala sobre dispensa de alimentos. Partilha do alimento.
Porque a oração é o quarto da qual nós somos alimentados em Deus. Quer saciar a sua fome? Busque em oração. Se encontra em Deus. Revela o teu coração por Deus. Porque a oração, ela nos faz crescermos todos os dias. Entenda que oração não é um mantra religioso para você se acalmar. Eu vou orar para me acalmar. Quer se acalmar? Toma Rivotril. Papo de acalmar, rapaz. A oração te leva a compreender o que Deus está liberando para você. Sabe por quê? Porque às vezes na sua oração Deus pode não falar nada, mas no silêncio Deus está te respondendo. Ou às vezes você entrou no seu quarto para clamar ao Senhor e a resposta de Deus para você é não. Ou às vezes a resposta para você é sim. Ou pior, a resposta para você é espera. Mas sempre virá uma resposta dos céus quando clamarmos ao Senhor. É impossível clamarmos a Deus, entrarmos no secreto, entrarmos no lugar de adoração, no lugar de oração e não termos resposta dos céus. Deus responde-nos de diversas maneiras, de várias formas, seja do momento em que você menos esperar. Não cesse de orar. 1 Tessalonicenses 5,17: não extingais o Espírito, orai sem cessar. A oração nos leva a compreendermos o que os céus estão liberando. Sabe por que as pessoas estão aí, todo mundo agora revoltado, agora está nessa onda aí que está na internet. Dia 7, vamos para Paulista, os crentes estão sendo confrontados, vamos na marcha, vamos não sei o que, está todo mundo sofrendo, a política está não sei o que, está não sei o que lá. Ei, eu nunca vi ninguém falando, gente, vamos no dia 7, dobrar o nosso joelho, todo mundo, e vamos fazer uma atmosfera de oração, porque a nossa oração vai transformar a nossa nação. Ei, chega de manifestações em rua, comece a fazer manifestações aqui no reino espiritual. Toda a liberação de Deus já está aqui. Livro de Efésios, adoro esse versículo, Efésios capítulo 1, porque nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos liberou todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. O que eu preciso já está liberado em Deus. O que eu preciso é tomar posse. Pega aí, ó, toma posse. O que eu preciso é tomar posse do que já está liberado. É cura que você precisa, já está liberado em Deus. É porta aberta que você precisa, já está liberado em Deus. É resposta financeira que você precisa, já está liberado em Deus. É milagres e ministérios que você precisa, já estão liberados em Deus. O que precisamos é acessar o ambiente profético por meio da oração. Foi por isso que a igreja se tornou relevante, porque ela entendia o propósito da comunhão, ligação entre o homem, ligação com Deus. Ela entendeu que no partir do pão, no compartilhar da visão e também por meio das orações, ela conseguiria ser relevante. Todo encontro com Deus, por meio da oração, nos mostra quem realmente somos. É o grande problema de muita gente não querer orar, sabia? Porque tem medo de Deus revelar ele. Eu me lembro, voltando à pré-história aqui, pastor, eu lembro na época da minha adolescência, nós morria de medo quando tinha os congressos na igreja. Nós veio de um escudo pentecostal do balão, sabe? Vai ter que recuar, do balão. Onde que vocês viram aqui? Era todo culto. Esse mistério aqui do Balaão era todo culto. Rapaz, quando tinha congresso na igreja, Marcela, pastor, Dona Valdina, pensa como é que era doido o negócio. Nós jejuava, tinha medo do pecado, o pecado apareceu, você ia fugir dele, igual o diabo corda da cruz. Doido, com medo do profeta, do pastor que estava ministrando, revelar a minha vida, falar dos meus pecados, falar do lanchinho que eu roubei do amigo na escola, do tazo que eu tinha roubado, dos brinquedinhos que tinha. Falei, Jesus, me perdoa, Jesus. Ai, Senhor, libera, Senhor, por favor, Jesus, me libera, não me deixa, me livra, Jesus. Morrendo de medo disso. Buscava no meio da oração. Sabe por quê? Porque tinha medo. Tinha medo porque sabia que a oração deixa tudo às claras. A oração não encobre nada.
A oração deixa tudo nu e cru. Foi por isso que Adão, olha que interessante, Adão quando pecou, Adão correu de Deus. Depois você lê Gênesis capítulo 3, quando Adão fugiu de Deus, ele pecou e tentou se esconder e se cobrir com umas folhas de figueira. E Adão, Deus veio, como a Bíblia já nos dizia, na viração do dia, Deus vinha para tomar um cafezinho, como diz a pastora aqui, Deus vinha para tomar um cafezinho pilão com ele, no finalzinho da tarde, no jardim do Éden, e ele desceu e falou: Adão, Adão, onde tu estás? Ei, pergunto para você, você acha que Deus, como onipresente, onisciente, onipotente, não sabia onde Adão estava? Num jardim? Você acha que Deus não sabia onde que Adão estava? O problema não era o local geográfico onde Adão estava. Deus estava perguntando: Adão, aonde é que foi que você se perdeu dentro de si mesmo? Que você precisa de se achar. Onde é que você caiu, Adão, que você precisa de retornar às práticas das primeiras obras? E Adão estava lá escondidinho com a folha de figueira, tentando encabular da sua vida, do seu pecado. Sabe o que acontece? Quando somos chamados por Deus, no secreto do jardim da oração, não temos como nos esconder dele. Foi por isso que Jesus, quando estava passando de frente com a figueira, na passagem lá da figueira, no livro de João, se não me engano, estiver dando pau no HD, quando ele está passando e ele olha na árvore, ele vê uma figueira cheia de folhas, mas não tinha fruto. Na hora veio na mente de Jesus: está querendo me esconder como foi com Adão. Foi por isso que ele veio e amaldiçoou aquela figueira. Porque quando nós queremos nos esconder de Deus, diante da oração, nós somos desnudados publicamente. É por isso que eu digo para você: corra para o quarto secreto do Pai que te conhece e pode resolver a sua vida. É tempo de um dos maiores vilões da nossa vida, chamado tempo, não nos retire o compromisso da intimidade por meio da oração. Evangelho sem renúncia é passatempo. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Evangelho sem renúncia é um calorzão desse estourando. Você podia estar na praia, você podia estar lá no pagodão, você podia ir para o cinema, mas você fala: eu renuncio a minha carne por amor ao Evangelho, eu vou servir e adorar o meu Senhor. Poderia, depois de um dia cansativo, né, Thelma, de trabalho, o dia inteiro, de pé, trabalhando, vendendo, mas ela se rendeu e falou: eu não vou me travar por conta disso, eu vou servir ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor, porque eu sei que a minha vitória está vindo. O que nos leva a vivermos o Evangelho é aos atos de renúncia que temos, porque os nossos atos de renúncia nos aproximam de Cristo. A cada minuto que passamos, quando nós perdemos o tempo, nós nos afastamos da oportunidade de vivermos o novo de Deus. A cada minuto que se passa, é uma decisão que precisamos de ter na nossa vida, em queremos Deus ou queremos o diabo. Não existe outra razão, não existe outro caminho. Você pode ouvir muita palavra triunfalista de que Deus vai te dar, de que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar, mas se você não renunciar, se você não colocar a sua vida no altar, se você não optar pelos céus, se você não optar em querer viver para Deus, nada vai mudar na sua vida e não haverá outra oportunidade. Não adianta achando que você vai conseguir no último minuto, nos 45 do segundo tempo, porque pode não haver prorrogação e você perder a oportunidade de viver o melhor tempo estabelecido de Deus para a tua vida. Porque é tempo chamado hoje, está aberto para que você concretize aquilo que os céus está liberando sobre você. Portanto, se posicione em Deus para viver o novo de Deus. A oração te deixa mais longe do pecado.
A oração muda os rumos de uma nação. 1905, na Grã-Bretanha, um menino de 13 anos, chamado Evan Roberts, começou a orar. Entrou no seu secreto, no seu quartinho de oração, pastor David. E ele clamou por 13 anos para que Deus avivasse a geração dele. 1905. Quando com 26 anos de idade, o coração dele queimou tanto, ele largou a faculdade, ele parou o seminário teológico dele, e ele começou a pregar nas ruas, nas praças, dizendo: olha, que venha o teu reino, Jesus, que seja feita a tua vontade. E começou a queimar, e começou a incendiar, e começou a queimar no meio das praças, no meio das ruas, e começaram a ver aquele menino, aquele jovem de 26 anos queimando no meio da praça, e ele pregava e ele queimava, e a pregação dele era a única: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aquilo começou a incendiar o bairro dele, até que abriram a capela da cidade para que ele fosse pregar, e ele começou a pregar na capela da cidade: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O culto que durava 30 minutos passou para 2 horas, o que durava 2 horas passou para 4 horas, o que passou de 4 passou para 8 horas de culto e celebração, e as pessoas entravam naquele ambiente, a glória de Deus ia queimando, e o país de Gales foi todo incendiado pela glória de Deus. Em um ano, aquele jovem ganhou mais de 100.000 almas para Jesus. E o avivamento incendiou o país de Gales por meio da oração. A oração rompe limites. A oração nos leva a níveis extraordinários em Deus. A oração muda a nossa mentalidade. A oração transforma ambientes proféticos. Deus está nos levando nessa noite a sermos uma igreja relevante, que entendamos o segredo da comunhão, que compreendamos o segredo do partir do pão, mas que entremos no secreto para incendiar todos os dias e queimar, porque quando nós queimamos no secreto, a nossa família é transformada, os nossos filhos são transformados, o nosso bairro é tocado, a nossa cidade é queimada pela glória de Deus. Sabe o que vai fazer a nossa cidade, o nosso bairro, essa igreja ser transformada, os nossos grupos de conexões serem impactados? É a presença de Deus que vai incendiar o nosso coração por meio do secreto da oração. Nós vamos queimar tanto, que a glória de Deus vai refletir através de nós. Pessoas serão tocadas, famílias serão transformadas, filhos e filhas serão mudados pelo poder da palavra, porque o nosso coração vai incendiar. E aí foi aí que nós entendemos porque que a igreja se tornou de 120 para 3.000, de 3.000 para 5.000, de 5.000 para 8.000, e até dominar os confins da terra por meio da comunhão, do partir do pão e das orações, porque entenderam o secreto, entenderam a razão de ser discípulos, entenderam a razão de ser filhos, entenderam que por meio da revelação da palavra de Cristo, nós somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus. O inferno não tem poder, Satanás não tem poder, as trevas não podem nos paralisar. Nós vamos avançar em Deus. Aleluia! Deus tem algo poderoso liberado sobre você. Sabe qual é o teste? O teste não é no domingo depois da celebração. O teste é na segunda-feira, quando você levanta. O teste é quando o diabo vai tentar bater na sua porta. Você falou que ia incendiar? Pois então comece agora incendiando, para que quando o diabo amanhã na segunda-feira tentar te acusar, você se levante para ele e fale: Satanás, você não tem poder, eu vou queimar você pelo poder do sangue de Jesus, porque aonde eu passar, a minha vida será um testemunho vivo. É aí que você se torna um reflexo de Cristo, por onde você passar, no meio da sua faculdade,
no seu trabalho, na sua escola. Deus é contigo, porque você vai incendiar todos os dias. Incendeia em Deus, incendeia na oração, incendeia na comunhão, incendeia no partir do pão, para que a glória de Deus seja reflexo daquilo que você está vivendo. O Senhor está liberando nessa noite sobre nós a unção de uma igreja relevante. Eu creio piamente nisso. Eu creio piamente nisso que os céus está liberando sobre nós. O poder da igreja relevante. Nós seremos relevantes nesse lugar, relevantes nessa cidade, relevantes no nosso ambiente, no nosso círculo de convivência. Recebe nessa noite a unção do Espírito Santo. Recebe nessa noite a unção do Espírito de Deus que está passando nesse lugar. Libera nesse momento, libera. Eleva o nível de adoração. Eleva o nível de adoração nessa noite. A presença de Deus está incendiando esse lugar. A presença de Deus está incendiando a sua vida. Você nunca mais será mais o mesmo. A sua vida não será mais a mesma. O seu ministério não será mais o mesmo. O seu chamado não será mais o mesmo. A sua família não será mais a mesma. Há uma atmosfera de Deus passando nessa noite, nesse lugar. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar com você.